Eu quero compartilhar essa palavra do Senhor com você nessa noite. Abra sua Bíblia, amém? Glória a Deus. Lá em Salmos 32. Esse salmo ele é tão bonito, eu não vou lê-lo todo, mas quando você puder, você leia ele. É um salmo de Davi, um salmo davídico, é um poema tão lindo. E ele faz a referência, mensagem do pastor Elias, né? Se você é feliz, ele faz a referência do que é ser feliz. Quem é feliz? Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, é o primeiro versículo. Eu não vou continuar, nós vamos ler o versículo 8. Minha palavra está baseada neste versículo 8, mas o Salmo ele vai tratando sobre isso. O Davi, ele fez esse Salmo, Salmo 31, Salmo 32, ele fez mais ou menos na sequência, porque os números dos Salmos aqui, meus irmãos, eles foram organizados há pouco tempo, 1600 mais ou menos, no ano 1600 é que começou a ter versículo na Bíblia, antes não tinha, era tudo sequencial, então não existia Salmo 1, 2, 3, 4, 5, para a gente organizar e para a gente entender melhor, é que os estudiosos colocaram versículos, capítulos e versículos na Bíblia. Mas, então, ele está na mesma presença daquele Salmo 51, onde Davi está se arrependendo, está sofrendo, está pedindo perdão para Deus pelo seu pecado, pelas suas iniquidades. E Davi, então, e aí ele começa a falar sobre como ele se libertou do seu passado e como ele estava pronto para viver um novo tempo com Deus. E aí o texto diz assim, Salmo 32, verso 8, se você já abriu, eu leio na versão da Nova Linguagem de hoje, que eu gostei mais dessa versão, nesse versículo específico. O Senhor Deus me disse, então não foi o profeta Natã, não foi o profeta Samuel que já não estava mais, não foi um homem, foi o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo, amém? É Deus que está dizendo para nós. O Senhor Deus falou para Davi, ele estava num momento difícil da vida dele. Se você ler a história de Davi lá em 1 Samuel, 2 Samuel, é grande a história, você vai ver o tanto de luta que aquele homem estava passando, sendo apedrejado, sendo traído, sendo perseguido e resignado, porque ele sabia que aquilo tudo era consequência, era colheita dos seus pecados, das suas atitudes erradas. E eu gosto muito daquela passagem, a pastora Viviane pregou tempos atrás, uma linda mensagem, quando Davi é apedrejado por Simei, e Abner, o seu general, chega para ele dizer, eu vou matar esse infiel que está jogando pedras no rei. Ele falou, não, Abner, não, ele está fazendo certo, ele está cumprindo a vontade de Deus. Então, um homem que tinha poder, que tinha autoridade, mas resignado, reconhecendo que ele estava sendo corrigido por Deus, para que ele pudesse voltar a esse versículo, eu vou te ensinar o caminho, meu filho, aonde você tem que ir, eu vou te guiar, eu vou te orientar, eu sei que você está meio perdido aí, você está meio escorregando na maionese, eu vou te ajudar. É isso que o salmista recebeu, e essa palavra é para o nosso coração. Eu quero dizer para você nessa noite, comece a caminhar, não fique onde você está, comece a caminhar, porque se o salmista Davi tivesse ficado onde ele estava, ele não teria sido o rei que ele foi, ele não teria tido o filho que ele teve, ele não teria estabelecido o seu reino, e nós não teríamos o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Então tudo foi cumprido, Deus guiou e orientou Davi, e nós temos hoje Jesus Cristo, que veio da raiz de Davi, do trono de Jessé, do tronco de Jessé. Então, você entende que lá, 900 anos antes de Jesus nascer, se aquele homem tivesse desistido, tivesse entrado em depressão, tivesse ficado em casa, ou no palácio escondido, num quarto escuro, se ele tivesse desanimado, botado a culpa em Deus, Deus matou meu filho, Deus
está me castigando, esse Deus é um Deus vingativo, e se revoltasse contra Deus, nós não teríamos vivido ou conhecido tudo que nós conhecemos desse homem. Esse é o nosso Deus. É um Deus que se relaciona conosco, mas é um Deus todo-poderoso, mas Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Ele vive no céu, mas Ele está aqui conosco. Ele deixou o seu Espírito Santo aqui. Ele te ama, Ele me ama. Ele quer que eu e você tenhamos um relacionamento muito próximo e pessoal com Ele, que a gente possa ouvir a voz dEle, como Davi estava ouvindo. E o Senhor me disse, Senhor Deus me disse. É isso que Deus quer com a gente também. Ele não falou só para Davi. O escritor de Hebreus diz que naquele tempo falou aos profetas, e agora fala através do Filho, fala através da palavra. O Senhor Deus está falando contigo, está falando comigo. Através do Espírito Santo, Ele quer dar direção na sua vida, Ele quer te mostrar, te orientar, Ele quer te guiar. E para cumprir isso, Ele colocou duas coisas muito importantes na nossa vida, e que muitas vezes nós temos desprezado, mas nós precisamos desses guias, nós precisamos dessas orientações, porque são a expressão da presença e da palavra de Deus em nossas vidas. A primeira coisa que Ele colocou, que é uma expressão de relacionamento físico, mas também espiritual, é a Bíblia, a palavra de Deus. É na Bíblia que nós encontramos tudo que Jesus quer para te orientar, para nos orientar. É na palavra de Deus que está escrito isso. Pastor, eu quero saber qual que é a orientação de Deus sobre o meu casamento, sobre o meu trabalho. Quero saber qual que é a orientação de Deus sobre o meu relacionamento lá com um colega de trabalho. Eu quero saber, pastor, eu quero saber da orientação de Deus sobre se eu compro um carro ou compro um jegue. Eu quero saber a orientação de Deus. Está tudo na Bíblia, meu irmão. Está tudo na Bíblia. Só que você precisa aprender a ouvir. Você precisa aprender a perceber o que Deus está dizendo. A palavra de Deus precisa ser meditada, estudada. Ela tem que se tornar parte integrante do nosso ser. Alguém me diz, pastor, eu não consigo decorar os textos, né? A gente vê o Silas Malafaia pregando 1 hora e falando textos de cor, falando aonde está o texto, né? Não se preocupe com isso, meu irmão. Deus capacitou ele para isso. Mas o importante é que a palavra de Deus faça diferença na sua vida, que você viva o que está na palavra. E aí, quando você tiver uma dúvida, pastor, o que eu faço no meu trabalho? Você vai ver o que a palavra de Deus está dizendo. Que nós devemos trabalhar para os nossos patrões, como para o Senhor. Você está trabalhando para o seu patrão como se você estivesse trabalhando para Deus? Você viu que tem a orientação de tudo? Pastor, eu vou casar, eu quero morar na casa do meu pai e da minha mãe. Pode? A Bíblia diz que deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão uma só carne. Esse deixar, ele é físico, ele é geográfico, ele é emocional, ele é relacional. Tem que deixar. A palavra de Deus traz tudo. Só precisa entender, ouvir e praticar e obedecer. E outra ferramenta, outra orientação de Deus para nós, para nos orientar no caminho que nós devemos caminhar, é a presença do Espírito Santo dele. Ele colocou em nós o seu Espírito, ele está dentro de nós, mas nós precisamos andar em Espírito, porque ele está em nós, mas nós precisamos também andar pelo Espírito. Já estou fazendo introdução aqui da pregação do pastor Alessandro, ele vai falar mais sobre isso. Ano que vem nós vamos falar muito sobre andar pelo Espírito. E para nos ajudar a viver. Se você está com dificuldade de viver, anda com o Espírito. Anda pelo Espírito. Ele está aqui para te ajudar. Eu já falei que a presença do Espírito Santo, o Paráclito, é para caminhar junto com a gente. É a figura daquele soldado das legiões romanas que caminhava junto com o soldado que estava cansado, que estava ferido, que estava desanimado. E ele estava do lado ali naquele comando, e ele dizia, vamos lá, a próxima batalha é nossa, nós já ganhamos. Você vai voltar para casa, mais alguns meses você vai estar em casa. Não desanima, vamos marchar, vamos lá.
nós somos soldados do exército, da legião romana, nós somos os maiores, os melhores soldados do mundo. Era isso que o Paráclito fazia, era isso que o Paracleto fazia, e é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Se está difícil para você, deixa o Espírito Santo chegar no seu ouvido e dizer assim: vamos lá, eu estou com você. Ouça a voz do Espírito Santo dizendo: não desista, não desanime, não pare de caminhar, não pare agora. Se você parar agora, vai ficar pior para você. E se você não conseguir, diz: Espírito Santo, pega na minha mão, Espírito Santo, me ajuda a caminhar. E se você não conseguir, diz: Espírito Santo, me pega no colo, me carrega, me ajuda. Se você aprender a ter esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que está presente em nós, em nosso corpo, em nosso meio também, você não vai parar, você vai caminhar. E eu vi uma pesquisa muito interessante. Nós estamos chegando no final do ano, e semana que vem já é dezembro, acabou, né? A partir do dia 15, 20 de dezembro, a gente já acabou, o ano já foi, 2018. E talvez você tenha se frustrado tanto esse ano, talvez você tenha perdido tantos projetos, talvez você tenha perdido a vontade de continuar a caminhar, talvez você tenha perdido, muitas vezes, até o relacionamento íntimo com Deus, com o Espírito Santo de Deus, por causa dessas situações, desses problemas que só você sabe que você enfrentou. E eu vi uma pesquisa que foi feita com algumas igrejas, e eu trouxe para compartilhar com você. E eu queria que você estivesse preparando aí no final. Eu vou dar uns segundinhos para você colocar. A pergunta que foi feita em algumas igrejas e deu a resposta dessa pesquisa é: o que você precisa mudar em sua vida? O que você precisa mudar em sua vida? Eu vou falar aqui 17 pontos que as pessoas levantaram de mudança. Talvez você se identifique com algum desses, mas se você não se identificar, pede para o Espírito Santo te mostrar aí qual é a mudança que você precisa realizar. E nós estamos no último mês do ano, talvez seja um momento propício, a hora certa, para você pensar nisso e orar e se preparar para mudar. Primeira coisa da pesquisa, a mais votada: amar a vida. Tem muita gente que não está amando a vida, está perdendo a vida, está entregando a vida, está desistindo de viver. Nós estamos vendo isso com frequência. E foi o primeiro tópico na pesquisa que foi feito. Tem gente que está amando o trabalho, tem gente que está amando uma pessoa mais do que tudo, e quando perde o trabalho, quando perde essa pessoa, perde a vida. Você está dando valor ao quê? Qual é o valor da sua vida? Segundo, trabalhar. Tem gente que precisa trabalhar, porque não está desempregado, 14 milhões de desempregados no Brasil, né? E tem gente que só trabalha. Então são os dois opostos perniciosos do trabalho, o equilíbrio. Pagar as dívidas no Brasil e no mundo é uma realidade. Estudar, talvez começar de novo, recomeçar, talvez começar o que não fez, talvez começar do começo, voltar. Eu vou fazer 50 anos e voltei para a escola, né? E não pretendo parar tão cedo. Vou dar uma folguinha, mas não quero parar. Ouvir a voz de Deus está em quinto lugar. Talvez deveria ser a primeira, né? Talvez seria a melhor primeira opção que as pessoas teriam. Isso aqui foi feito na igreja batista, tá, irmãos? Igrejas batistas fizeram essa pesquisa. No Brasil também, não é de fora. Outra, sair da zona de conforto e fazer mais pelos outros. Que bom que as pessoas estão tendo essa percepção. Pensar mais. Tem gente agindo muito pelos impulsos, pelos sentimentos, e não pelo pensamento, né, pelas convicções. Buscar mais intimidade com Deus. Orar e ler mais a Bíblia. Olha, o que eu acabei de falar. Pessoas que não têm o hábito. E a palavra de Deus nos diz que o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Ser uma pessoa mais positiva é a 10ª. Libertação, muitas pessoas se sentindo oprimidas, opressas, acorrentadas, presas. Esperar mais em Deus.
13º, vencer o sentimento de solidão, tantas pessoas se sentindo só. O Espírito Santo, irmão, isso aqui é numa igreja. Quem respondeu isso aqui estava dentro da igreja. E tem gente dentro da igreja se sentindo sozinho, se sentindo solitário, se sentindo opresso, se sentindo depressivo. Ninguém se importa, ninguém me vê, ninguém fala comigo. Esperar mais em Deus, eu já falei, né? Mais ousadia. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos dá ousadia. Voltar a estudar, ou voltar para a faculdade, ou ir para a faculdade. Voltar para a igreja. Tinha pessoas que estavam naquele dia, fizeram a pesquisa e não estavam na igreja, estavam voltando, ou queriam voltar. E, por último, 17º, ser menos inseguro, ou seja, ser mais seguro. E a palavra de Deus diz que o nosso refúgio está no... Quem não está no Senhor realmente vai ficar inseguro. Se depender da política, se depender do dinheiro, se depender das pessoas, a sua vida realmente vai ficar muito insegura. Mas eu quero dizer para você que para você ir para essa mudança, ir para esse início de caminhada, para começar a caminhar, você tem que começar de onde você está. Não comece nem da onde você não está para frente e nem fique no passado. Comece olhando para frente. O que você precisa fazer? O pior lugar para você viver, o pior lugar para você morar é no passado. O passado já se passou. Se o seu passado foi muito bom, tem gente que não consegue se desligar de um passado bom, e aí fica reclamando, fica murmurando do presente que está ruim, e o passado era muito bom. Então se desligue do seu passado se ele era bom. E se o seu passado foi ruim, foi péssimo, se você sofreu muito, se você teve abuso, se você teve problemas nos seus relacionamentos do passado, deixe o passado, saia do passado. Porque se você continuar morando do passado, você vai continuar acorrentado àqueles problemas do passado, e não vai conseguir caminhar, e não vai sair da onde você está. Então comece de onde você está para frente. O passado já passou, e Deus diz que eis que faço nova todas as coisas. Deus tem coisas novas para você. Você crê nisso? Amém? Apocalipse 21:5, Jesus diz isso. Eis que faço nova todas as coisas. E por que você ainda continua vivendo nas velharias do passado, nos sentimentos do passado, nas dores do passado, nas perdas do passado? Ou você pode estar vivendo num passado que foi glorioso, mas agora o seu presente não é tão glorioso. Então viva e comece a caminhar da onde você está. Entregue ao Senhor e enterre as coisas ruins que aconteceram. Isaías 43:25 diz: Deus não se lembra mais dos seus pecados. Malaquias 7:19 diz: o Senhor lançou as minhas iniquidades nas profundezas do mar, no mais profundo abismo, em algumas traduções. Crê na palavra de Deus. Deus faz nova a sua vida. Deus não se lembra mais do seu pecado. Se você se arrependeu, confessou, pediu perdão e mudou a atitude, Deus não se lembra mais. E tem pessoas que continuam lembrando: pastor, mas eu lá em 1960 eu pequei, pastor. Mas irmão, já passou. Mas lá em 1989 meus pais pecaram comigo. Mas irmão, já passou. Pior lugar para você viver é no passado. Você não é o seu passado, você não é o seu pecado, você não é o seu erro. A sua identidade, a identidade da sua vida é a imagem e semelhança de Deus, é de filho amado do Deus Altíssimo. Uma posse disso. Saia do passado, comece a andar, comece a caminhar de onde você está. O seu pecado e o seu passado não te definem. Não te definem mais. Se você os abandonou, eles não te definem mais. Então, o rótulo de mentiroso, o rótulo de falso, o rótulo de qualquer coisa, o rótulo de pecador, não pode definir o seu presente e muito menos o seu futuro. Saia. As suas decisões erradas, as feridas que você causou nas pessoas ou que as pessoas causaram em você, elas podem
trazer muita dor, pode ter trazido muita dor a você. Mas eu tenho certeza, e você vai concordar comigo, que elas não foram decisão de Deus na sua vida. Elas não foram uma decisão de Deus para você. Elas foram escolhas suas. E quando você não tinha escolha, Deus estava cuidando de você. Porque se Ele não estivesse cuidando de você, você não estaria aqui hoje. Você teria se perdido lá. Você teria ficado no passado, não teria mais naquele tempo futuro. Ou seja, você não estaria aqui agora. Então, se você está aqui agora, se você superou, se você venceu, se você está aqui louvando a Deus, agradecendo a Deus e glorificando a Deus, é porque você foi sustentado por Deus e você venceu o seu passado. Deus não quer que você continue onde você estava, no erro, mas Ele quer que você dê o primeiro passo. Comece a caminhar, de um passo de cada vez. Esse é o primeiro. Comece a caminhar da onde você está. Saia do seu passado. É o pior lugar para você continuar. Se você continuar no seu passado, as pessoas não servem para você, a igreja não serve para você, a célula não serve para você, os pastores não servem para você, ninguém vai servir para você, porque você continua vivendo no passado. Então comece da onde você está para frente, a olhar para frente. Comece pequeno. Comece valorizando as pequenas coisas. Zacarias 4:10, o Senhor diz assim, a palavra do Senhor diz assim: pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, não verão a obra concluída. Zorobabel era o governador de Judá e ele foi enviado para Jerusalém, para construir, para trabalhar e para organizar e coordenar a construção do templo de Jerusalém. Está lá no livro de Esdras essa história. O profeta Zacarias profetizava e falava a Zorobabel naquele tempo. E o texto está dizendo aqui: quem despreza as pequenas coisas não vai ver a obra concluída, não vai chegar à conclusão. A construção do templo demorou, ela atrasou. O texto diz que Zorobabel e a equipe de trabalho teve que parar um tempo e ficar sem construir. Mas ela foi construída, ela foi concluída, o templo foi reconstruído. Eles concluíram o que tinham planejado, mas valorizaram as pequenas coisas. Se você não valoriza as pequenas coisas, como você vai chegar às grandes conquistas? Não despreze os começos, não despreze os primeiros passos. Toda caminhada ela precisa começar com um primeiro passo. Pode ser com a direita, mas pode ser com a esquerda também. Esse negócio de tem que ser, começa com a direita, vai diminuir os irmãos que começam, que são canhotos, né? Mas é o primeiro passo que é importante. Comece no primeiro passo, comece pequeno, com um passo apenas. Se você tem pequenas reparações a fazer, se você tem pedidos de desculpa a fazer, pedidos de perdão, se você tem coisas menores ou motivos menores, comece pequeno. Dê sinais pequenos, de pequenos passos que mostram a sua mudança com o Espírito Santo habitando em você, transformando a sua vida, produzindo fruto do Espírito em você. Pequenos passos. Muitas vezes os casais, os maridos, as esposas ficam frustrados. Ah, pastor, nós viemos para a igreja, já fizemos veredas antigas, já fizemos Paz da Liberdade, já fizemos os cursos de libertação do Rever, já fomos ministrados e o meu marido continua não lavando a louça. Comece os pequenos passos. Talvez ele já esteja levantando a tampa do vaso. Valoriza isso. E por favor, se ele levantar a tampa do vaso 10 vezes e não levantar uma vez, não reforce a vez que ele não levantou. Reforce as vezes que ele levantou. Porque isso machuca a gente, né, pastor? Você passa 3 meses levantando a tampa do vaso. O dia que você não levanta, nesse vaso, todo lambuzado. Oh, Senhor, valoriza as pequenas coisas. Pequenos passos. Comece onde você está. Hoje é domingo, comece amanhã, segunda, na terça de novo, um pequeno passo. Na quarta, deixa Deus te dirigir, deixa Deus agir. Seu temperamento. Meus irmãos, se minha esposa fosse esperar uma transformação
Eis que faço nova todas as coisas, nova criatura, Wesley, as coisas velhas já passaram. A minha esposa tinha me abandonado, porque, 25 anos de casamento e eu estou caminhando. Às vezes eu estou dando meio passo, assim, né? Mas eu quero caminhar em frente. No meu temperamento, eu quero o Espírito Santo controlando o meu temperamento. A sexualidade, o dinheiro. Quem controla as suas finanças? É Deus ou é Mamon? Dê o primeiro passo. Tem pessoas que se convertem a Jesus Cristo e já entendem o processo, e elas ouvem aqui, elas já vêm para a igreja, elas dizem, não, eu quero contribuir, eu vou, e já consegue dar o dízimo, já consegue dar oferta missionária, e dar oferta de ação de graça, glória a Deus, é uma benção. Mas tem pessoas que têm dificuldade, elas foram lesadas no passado, elas foram criticadas, ou elas foram enganadas em alguma circunstância, e elas têm alguma resistência quanto a essa questão de dar, de contribuir na casa do Senhor, de liberalidade, de alegria em ofertar, e elas não conseguem dar 10%, mas começa dando 2%. Se você der 2% esse mês que vem, 3%, no outro mês, 4%, dentro de 8 a 10 meses você vai estar dizimando como Jesus orientou, como a palavra de Deus orienta. E você vai ver que os 90% são muito maiores do que os 100% que você tinha antes de ser fiel com Deus. Prova o Senhor e Ele te dará a prova. Se você conversar com pessoas aqui que já enfrentaram esse tipo de dificuldade, eles vão dar o testemunho de como a vida deles foi transformada, quando eles deram esse passo, quando eles tomaram a decisão de, mesmo contra as circunstâncias, contra as suas dificuldades, eles começarem a ser fiéis no pouco para ser fiéis no muito. Nós estamos falando sobre começar pequeno. Como é que você vai se formar na faculdade se você não fizer o nível médio, o nível básico? Não dá, tem que começar do começo, primeiro passo. Como é que você vai escrever um livro se você não leu nenhum até hoje? Tem que dar pequenos passos. Como é que você vai terminar com as suas dívidas se você continua fazendo contas para pagar? Comece não fazendo uma nova dívida amanhã. E hoje também não. Se você não pode, não vai comer pizza. Não faz que nem o Davi. Pai, tem dinheiro? Eu falo, não, mas tem cartão, pai. A fatura vem. Fatura vem. Então é dar um passo de cada vez. Nós vamos ter curso CRAU, né, de finanças. Vai ser abertas as inscrições. Você que não fez, faça. Né? Estou falando que nem os testemunhos agora. Não fez, faça. É uma benção. Se você tem problemas nas suas finanças, dê o primeiro passo. Se inscreva para o CRAU. CRAU é o curso a coroa das finanças. Você vai ser coroado rei nas suas finanças. Não vai deixar as suas finanças comandar você. Você vai comandar elas. É uma benção. Começa com as coisas pequenas. Pedir perdão, lavar a louça, arrumar a sua cama. Né? Adolescentes, jovens. Eu olho para cá que eles ficam mais concentrados aqui. Né? Mas tem adolescente, jovem para todo lado. Hein? Comece. Dê o primeiro passo. Dá o primeiro hoje, dá o segundo amanhã. Amanhã cedo arruma a cama, depois na terça-feira de novo. Se você tem problema de saúde, comece a fazer exercício. Comece a cuidar. Eu peço, meu irmão, que o Espírito Santo esteja revelando a você agora qual é o seu primeiro passo. Qual é o primeiro passo que você precisa dar? Você precisa começar a caminhar. Você precisa dar esse passo. Comece. Dê o primeiro passo. São as pequenas coisas que ninguém vê, que geram os resultados que todos desejam. Aí você olha e diz assim, aquele irmão trocou de carro. Poxa vida, Deus, por que o meu está velho, eu não consigo trocar? Aquele irmão está cheio do Espírito Santo, mas Deus, por que o Senhor dá para ele e não dá para mim? São pequenas coisas. São pequenas coisas que dão o início de uma grande caminhada, dão início de coisas que você deseja, mas tem que começar o primeiro passo. Tem que começar das pequenas coisas. Atenção para os detalhes. Comece de onde você está.
Cuidado com as pequenas coisas. Não despreze as pequenas coisas e tenha atenção com os detalhes. Daniel, a história de Daniel você conhece. Se você não conhece, leia o livro de Daniel. Mas lá no capítulo 6 de Daniel fala sobre os governadores que foram levantados pelo rei Dario, procurando algo para pegar Daniel e para aprisionar ele, porque ele estava tendo um grande sucesso na administração do governo persa. Estava se tornando o melhor do governo e começou a levantar inveja. E os governadores, então, sátrapas, como diz lá no texto, queriam pegar Daniel e o texto diz assim: não acharam nele falta nenhuma. Daniel 6:4. Não acharam nele falta nenhuma. Ele era fiel, ele não era desonesto e nem negligente. Tenha atenção para os pequenos detalhes. Daniel não se contaminou. Ele cresceu lá na Babilônia, diz o texto, quando ele chegou lá, ele tinha 16, 17 anos, ele não se contaminou com a comida da Babilônia, ele não se contaminou com a bebida da Babilônia, ele não se contaminou com os pecados daquele povo pagão. E muitas vezes nós queremos caminhar, nós queremos ter grandes bênçãos de Deus e nós não cuidamos dos detalhes. Nós estamos nos contaminando com tudo que aparece na nossa frente. Colocamos a nossa vida em risco por qualquer coisa. E aqueles homens procuraram e não acharam. E eu quero que as pessoas possam procurar e não achar nenhuma falta na sua vida. Eu quero que o inimigo, Satanás, procure e não encontre nenhuma falta na sua vida, nenhuma brecha para que ele possa atacar. É isso, para você ter sucesso, ser abençoado, para você caminhar bem, você precisa ter atenção para os detalhes. Cuide dos detalhes do seu caráter. O caráter é o que você é. O que estava em jogo ali com Daniel não era o caráter dele, porque o caráter dele era de um homem muito zeloso e fiel. O que estava em jogo ali era a reputação dele. A reputação é o que dizem que você é, mas caráter é o que você é de verdade. Então, se alguém tentar manchar a sua reputação e o seu caráter estiver firme, eles vão perder tempo. Agora, se as pessoas fizerem um ataque na sua reputação e o seu caráter não for fiel, não for zelado, não for zeloso, você vai ter problemas. Então, cuide nos detalhes, porque a sua reputação você não tem como controlar, mas o seu caráter, de homem e mulher, zeloso, que orava três vezes ao dia, 3 vezes por dia, Daniel começava a orar. E talvez você diga: pastor, mas eu não consigo manter a oração. Lembra do comece pelas pequenas coisas? Se você começar orando 2 horas por dia, às 3 horas da manhã, não vai durar 2 dias a sua oração. Comece pequeno. Se você orar 5 minutos por dia, já é um começo. Dá o primeiro passo. Tem gente que diz: não, pastor, eu tentei orar, mas não consegui. Eu tentei orar 1 hora, 2 horas, não consegui. Comece pequeno, comece dando o primeiro passo. Daniel era segundo o coração de Deus. E a vontade de Deus, nos diz a palavra, o apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Vocês sejam santos, assim como nosso Deus é santo. Cuide dos detalhes. Muitas vezes nosso relacionamento com Deus ele é atrapalhado por pequeninos detalhes. Cuide da sua vida de hoje em diante. Não deixe brechas para Satanás. Não deixe brechas nas suas finanças, nos seus relacionamentos. Que promessa você tem feito para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus líderes, para os seus familiares? Quais são as promessas que você tem feito e que você não tem cumprido? Cuide com os detalhes. São pequenos detalhes. Tantas frustrações, tantos sonhos abortados porque não se cuidou os detalhes. Os pequenos detalhes. E seja o personagem principal da sua história. Então comece de onde você está. Comece de onde você está. Cuide com os detalhes. E seja o personagem principal dessa história. Nessa ocasião, o profeta foi Acabe, está lá em 1 Reis, capítulo 20. Rei de Israel, e anunciou assim: diz o Senhor: vê esse exército enorme, Acabe, rei Acabe, hoje eu entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. E Acabe pergunta: mas quem fará isso?
O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: você. Você é o rei da sua vida. Você é o personagem principal da sua história. Não coloque a culpa nos outros, das suas frustrações, da sua inoperância, da sua inatividade. Se você está parado onde você está, se você não tem crescido, se você não tem caminhado, se você não tem evoluído, o principal personagem dessa história é você, ator principal dela. O profeta diz para o rei pergunta: mas quem que vai começar a batalha? É você, rei. E quem que vai começar a sua batalha hoje? É você, meu irmão. É você. A batalha é sua. Deus vai enviar exércitos enormes, vai preparar a batalha, vai mandar anjos para te proteger, para lutar por você. Mas quem vai caminhar, quem vai começar a lutar é você. Não dá para lutar por você, não dá para mudar a sua história. Você é o personagem da sua história. Eu estou caminhando na minha história, eu sou o personagem da minha história. Quando é que você vai começar a mudar a sua história? Quando é que você vai começar a caminhar? Dar o primeiro passo, mesmo que seja pequenas coisas, pequenos começos, mesmo que você cuide dos detalhes. Se você não começar a caminhar, se você não começar a batalha, não chega ao final, não chega à vitória. Corra para a sua batalha. Se você não está conseguindo ler a Bíblia, comece. Leia um versículo hoje. Te dei um versículo para você ler aí agora. Chega em casa, lê o versículo. É o primeiro versículo da sua vida. Ou é o primeiro versículo dos últimos tempos que você vai ler. Mas comece, dá o primeiro passo. Leia um hoje. Leia outro amanhã. Segunda. Terça, leia outro versículo. Quarta, leia outro. Quinta, leia outro. Quando chegar no domingo que vem, você já vai estar lendo um capítulo. 10, 15 versículos no dia. Comece. Comece a sua batalha. Hoje é dia de começar. Você não pode lutar todas as batalhas e nem lutar batalhas que não são suas. Mas você é chamado por Deus para lutar a sua batalha. Você precisa lutar. Você precisa começar a caminhar. Não lute a dos outros. E nem lute todas as batalhas que se apresentarem para você. Mas lute a sua batalha. Eu quero dar alguns segundos para você agora. Gostaria de dar alguns segundos para você meditar nessa palavra. Nós estamos chegando à conclusão dela. Eu gostaria que você estivesse refletindo sobre tudo que eu falei. Comece de onde você está a mudar a sua história. Eu queria que você respondesse aquela pergunta que foi feita para algumas igrejas batistas lá no estado de São Paulo. O que você precisa mudar na sua vida? O que você não mudou em 2018, não mudou nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos?